Bom dia, eu sou Alfredo Marques. Hoje são 15 de agosto de 2014 e você tem um encontro marcado com a gente de segunda a sexta, no horário de almoço às 12h30, com reprise às 18h30, logo após o Jornal União Brasil. Da Hora é seu espaço para fazer com a gente um programa de variedades com notícias do Brasil e do mundo. Confira os destaques da edição de hoje. O Da Hora entrevista o candidato à presidência da República pelo Partido Comunista Brasileiro, Mauro Iazzi, que tratará de questões relativas à sua candidatura, o fim do capitalismo e o socialismo no século XXI. E, excepcionalmente, a jornalista Musa Guedes substituirá Freitas Júnior, que faz viagem rápida a Bucareste, na Romênia. A gente volta já no Minutinho Só. Estamos de volta e eu tenho a satisfação, a honra inominada de ter ao meu lado o candidato à presidência da República pelo Partido Comunista Brasileiro, o camarada Mauro Iazzi, que é uma satisfação recebê-lo, o primeiro candidato à presidência da República, havia o nosso programa. E hoje, diante da ausência de Freitas Júnior, contar com a brilhante participação da minha amiga Musa Guedes, jornalista aqui da Casa, da TV União, que vai abrilhantar a nossa discussão. Bem-vindos. Candidato, vou logo ao assunto. Nosso país vem amargando, historicamente, questões de muita dificuldade na convivência e no respeito ao ser humano. O PCB, ao longo de décadas, foi a única referência política sólida para o Brasil. E de um tempo para cá, o PCB apequenou-se. E a mensagem do socialismo, a mensagem do Partido Comunista não chega às grandes massas. A vontade, o desejo do PCB voltar ao processo eleitoral é fazer chegar a sua mensagem. Qual a leitura que o senhor faz? Bem-vindo. Bom, obrigado, Alfredo. Obrigado, Musa. Prazer estar aqui com vocês, com os nossos telespectadores no Brasil todo, nesses 10 estados que a TV União cobre. E esse é o nosso desejo, né, Alfredo? Eu acho que é o desejo do Partido Comunista Brasileiro é que essa proposta, que essa alternativa de sociedade chegue até todos aqueles que precisam conhecê-la. Nós passamos, enquanto partido, por um momento de reconstrução, né, de 92 em diante, e que tomamos atitudes, escolhemos posições que eu julgo corretas, mas que houve um preço a pagar. Nós preferimos, por um momento, nos tornarmos um partido enraizado, um partido que tomasse o rumo das organizações junto aos trabalhadores, junto aos movimentos sociais, e rompemos com o governo Lula logo no seu início, pelo caminho que ali se delineava. Logo no primeiro mandato do governo Lula. Pagamos um preço, mas achamos que esse preço era o que teria que ser pago para manter a coerência de um partido que, em 22, surgiu para lutar pelo socialismo, e é isso que nós estamos dispostos a fazer. Nosso desafio é chegar com essa proposta àqueles que precisam conhecê-la. Nós temos um vídeo, e aí depois eu vou querer o seu comentário sobre ele e o comentário da Musa. Ivan Pinheiro, secretário-geral do partido, tem a seguinte manifestação. Dá uma olhada aí. O partido mais antigo do Brasil está completando 91 anos. O PCB teve papel decisivo em todas as lutas do povo brasileiro, como a criação da Petrobras, a luta contra o nazifascismo, pelos direitos da mulher, contra o racismo e a intolerância religiosa e contra a ditadura. Lutamos agora contra a retirada de direitos trabalhistas e previdenciários, pela educação e saúde públicas para todos. Permanecem esses como os grandes desafios do PCB? Olha, primeiro um grande abraço para o nosso secretário-geral, Ivan Pinheiro, que cumpriu essa tarefa de ser nosso candidato à presidência em 2010. O PCB tem uma longa tradição de luta por direito aos trabalhadores. E nós hoje defendemos, como um dos eixos da nossa campanha, a necessidade de garantia e ampliação de direitos. Nós vivemos num tempo perigoso, triste, em que o direito já não é mais aquele patamar abaixo do qual não se pode recuar, né? O direito está sendo atingido no seu fundamento, mesmo direitos tão essenciais e importantes para a vida humana,
como é a questão da própria dignidade da pessoa humana, estão sendo diária e cotidianamente atacados no nosso país. Então, essa segue sendo, sem dúvida, um dos eixos que orienta a ação do Partido Comunista Brasileiro. Defender aqueles direitos existentes e lutar por suas ampliações. Mauro, é um prazer estar aqui no Da Hora ao seu lado, uma façanha do Freitas me trazer ao vídeo. Bom, para começar, eu gostaria de saber, no início da sua fala, você colocava os desafios, né, do PCB nessa candidatura agora em 2014. Eu gostaria de saber a sua avaliação em relação à receptividade, à mensagem, ao próprio partido. Hoje, a gente vive hoje num mundo onde a informação circula muito rapidamente, das redes sociais, quer dizer, as pessoas têm muito acesso a tudo muito rápido, coisa que há décadas isso não era possível. E o PCB sofria uma certa resistência, né? Hoje isso mudou, ainda há essa resistência, ainda há esse receio da população com o partido, com as ideias do partido? Olha, eu acredito que isso está mudando muito rapidamente, até porque nós hoje somos um partido extremamente jovem, né, com uma base social muito renovada, desde a sua base até a sua direção nacional. E isso oxigena o partido, traz temas diferentes, traz questões a serem abordadas, traz uma própria forma de fazer política, que o nosso desejo não é abandonar o passado, né? É se alimentar desse passado, buscar força, mas se renovar. E estamos encontrando uma receptividade muito boa. Mauro, interromper. Me lembrei agora dos Black Blockers. Sim. E no auge da agitação política no ano passado, os Black Blockers e a grande maioria dos manifestantes expressavam ojeriza aos partidos políticos. E os partidos políticos, inclusive os de esquerda, os de esquerda radical, mais radicais, inclusive, mais radicais que o próprio PCB, há uma falta de comunicação, falta um link, qual é a tua leitura? Olha, veja, nós acompanhamos isso atentamente, as manifestações que ocorreram no Brasil a partir de junho, vimos essa resistência aos partidos políticos e nós costumamos dizer o seguinte, nós compreendemos, ainda que discordemos de certa maneira. Por que compreendemos? Porque essa reação é uma reação a uma forma de fazer política no Brasil, a uma forma que os partidos políticos se aproximaram da população, recuperam, tentam representar seus interesses para depois enveredar para os seus caminhos de acordos, dos caminhos dos benesses da corte, largando aquelas demandas sempre a serem esquecidas para um segundo plano, né? Como foi, no caso, a reforma agrária, como foi tantas bandeiras do Serviço Público Federal, da defesa da saúde pública, da educação, que foram esquecidas, ou da moradia. Então, nesse sentido, nós compreendemos essa resistência de uma nova geração, que foi esquecida por esses partidos. Não concordamos, consideramos injustas, porque elas se estendem a partidos que não pactuaram disso, com essa forma antiga de fazer política no Brasil. Resistiram à reforma da Previdência, continuaram lutando pela reforma agrária e têm todo o direito de estar na rua ao lado daqueles que agora protestavam, e aí ficamos. Há quem diga que o jovem hoje, volta a falar do acesso à informação, está mais politizado. Isso essas manifestações e movimentações de junho são um reflexo disso, mas também há quem diga que as pessoas estavam lá sem saber muito pelo que estavam lutando. Qual a sua análise e reflexão sobre isso? Essa é uma boa questão, né, Musa? Porque muitas vezes é injusto cobrar de uma geração que foi privada de uma política verdadeira de discussão, né? São filhos do processo democrático. Exatamente. Então, assim, uma geração toda de um processo de democratização do Brasil, que deixa a ditadura, certamente eu peguei o finalzinho dela. Mas essa garotada que está na rua toda, ela viveu só democracia. E nesses últimos anos, qual foi a vez que um governo convocou essa população para na rua defender seus direitos, reverter uma correlação de forças conservadora? Não, optou-se por uma governabilidade por cima, deixando a população numa posição absolutamente passiva. Então, a despolitização, muitas vezes, é resultado desse processo. No entanto, você tem razão, é uma juventude crítica, uma juventude que foi às ruas com um norte, com um objetivo, né? Atacou o que tinha que atacar, certas bandeiras que tentaram tomar de assalto os movimentos, pegar uma carona,
foram sendo deixadas de lado e os movimentos atenderam a um objetivo claro, explícito, de denúncia da forma política, dos gastos da Copa, da denúncia da situação da educação. A estigmatização dos partidos políticos, inclusive os de esquerda, é um processo fascista? Olha, tinha elementos fascistas, né? A gente se preocupou com isso apareceu na rua, grupos fascistas... A imprensa fomentou esse tipo de... De certa forma, a imprensa fomenta isso, mas eles perderam espaço muito rapidamente. A extrema-direita, que tentou botar as asas de fora, mostrou seu real tamanho e dimensão na tentativa de uma marcha que foi um verdadeiro fiasco, né? Para ilustrar nosso programa, tem outra mensagem do secretário-geral do Ivan Pinheiro. Vamos dar uma olhada aí. Milhões de trabalhadores perdem seus empregos. Essa é uma das consequências da crise mundial do capitalismo. Portugal, Espanha e Itália vivem o crescimento da pobreza e a perda de direitos sociais. Para manter seus lucros, o capital promove uma nova colonização dos países periféricos e guerras imperialistas para saquear as riquezas naturais dos povos. Já invadiram o Iraque, o Afeganistão, a Líbia e agora tentam ocupar a Síria e países africanos. A Palestina continua sob ocupação. Na América Latina, o imperialismo segue tentando derrubar governos progressistas, como já fez em Honduras e no Paraguai. O povo venezuelano mostra que não só manterá as conquistas do governo Hugo Chávez, mas está decidido a avançar rumo ao socialismo. Somos solidários à luta de Cuba socialista contra o bloqueio do imperialismo e também com o povo colombiano por uma solução política para o conflito interno. Em todo o mundo, os trabalhadores vão à luta contra os ataques da burguesia. Mas é preciso radicalizar as lutas pelo socialismo e não se iludir com os reformistas que defendem o impossível, um capitalismo humano e ético, como se isso fosse possível. Bom, a fala do secretário me lembra o discurso da minha juventude, né, que é necessário combater o capitalismo e tal, mas a gente não consegue apontar um rumo fiel ou concreto para um socialismo que seja alcançável, que não seja por utopia, né? E agora o mundo está vivendo realmente um cenário dantesco, as forças de império, imperialistas, querendo dominar o mundo inteiro na base da bala, da força, né? E nós estamos vendo aí chacinas como essa na Palestina, né? O mundo todo se curva, né? E a volta à Guerra Fria, né? O presidente Putin da Rússia declarou recentemente, semana passada, dizendo que o Obama será lembrado não pelo Nobel da Paz que recebeu, mas sim por ter feito retornar a Guerra Fria e a instabilidade geopolítica no mundo inteiro. PCB, como vê? Então, a ordem internacional nos preocupa muito. Acho que você fez um bom resumo daquilo que é uma ordem em que um império, um centro do capital imperialista, tem, parece que, carta branca para agir no mundo inteiro, ao arrepio de todos os acordos internacionais, dos acúmulos minimamente conquistados recentemente na ordem mundial, na geopolítica mundial. É preocupante, né? E é, ao nosso ver, um sinal da crise do próprio capitalismo. Quanto mais o capitalismo entra em crise, ele mais reage como um animal ferido, né? E parece totalmente sem controle. Para a sobrevivência dele, para a sua própria sobrevivência, ele se torna muito mais agressivo, com meios de destruição. Chega a ser irônico, né? Os Estados Unidos atacar um país dizendo que ele tem meio de destruição em massa, quando ele próprio possui e não hesita em usá-los, né, em aventuras militares, como vemos no Afeganistão, no Iraque, né? E agora o apoio dos Estados Unidos, importante a Israel, para manter essa verdadeira chacina. Renovou o arsenal todo agora de Israel. Renovando agora o arsenal. Por trás, nós sabemos que há aí poderosos interesses de um complexo industrial militar, né? E como diz o Ivan, nós não devemos nos iludir que é possível reformar essa ordem internacional, né? Quer dizer, a crise na Europa, na Grécia, mostra claramente que nós estamos num cenário
aonde os trabalhadores têm que voltar a acreditar que é possível uma alternativa mundial, né, não capitalista, não dependendo de algumas empresas que não hesitam, para atingir seus lucros, colocar em risco a sobrevivência da própria humanidade. E na sua visão, aqui no Brasil, o governo petista ele reforça essa exploração do capitalismo e quais as consequências disso para a população, para a maioria da população brasileira? Veja, eu acho que reforça. Há uma tese que nós discordamos, né, de que o capitalismo, quando se dá no centro, ele é imperialismo, quando ele se dá no Brasil, na Rússia, ele é anti-imperialista. Nós não achamos isso, né? O Brasil hoje, ou qualquer país do mundo, faz parte de um sistema imperialista e ocupa papéis secundários dentro desse sistema. Aqui, como em qualquer parte, uma negação dessa forma de vida tinha que ser uma ruptura com uma sociedade que está levando o mundo para a barbárie. E no Brasil optou-se por um caminho, né, que nós discordamos, por isso rompemos com o PT, né, que leva a uma ilusão de que é possível um crescimento capitalista que vá gotejando pouco a pouco reformas que iriam minimizando a situação da classe trabalhadora. E é muito ruim, a gente fica muito triste com isso, porque o PT, de certa forma, mobilizou esperanças de que seria uma possibilidade de uma nova forma de fazer política, tinha aí sua principal vocação e se rendeu ao que há de mais atrasado na política. A gente vê nas coligações que ocorrem pelo Brasil, né, e nós estamos num coronelismo renovado, num voto num currais eleitorais, agora com meios digitais, mas são o que há de mais atrasado na política brasileira. Presidente, vou chamar o intervalo, na sequência retomamos o assunto com o pronunciamento de outros próceres e líderes do PCB. Bom dia, eu sou Alfredo Marques, hoje são 15 de agosto de 2014 e você tem um encontro marcado com a gente de segunda a sexta, no horário de almoço às 12h30, com reprise às 18h30, logo após o Jornal União Brasil. Da Hora é seu espaço para fazer com a gente um programa de variedades com notícias do Brasil e do mundo. Confira os destaques da edição de hoje. O Da Hora entrevista o candidato à presidência da República pelo Partido Comunista Brasileiro, Mauro Iazzi, que tratará de questões relativas à sua candidatura, o fim do capitalismo e o socialismo no século XXI. E, excepcionalmente, a jornalista Musa Guedes substituirá Freitas Júnior, que faz viagem rápida a Bucareste, na Romênia. A gente volta já no Minutinho Som. Estamos de volta e eu tenho a satisfação, a honra inominada de ter ao meu lado o candidato à presidência da República pelo Partido Comunista Brasileiro, o camarada Mauro Iazzi, que é uma satisfação receber o primeiro candidato à presidência da República a vir ao nosso programa. E hoje, diante da ausência de Freitas Júnior, contar com a brilhante participação da minha amiga Musa Guedes, jornalista aqui da Casa, da TV União, que vai abrilhantar a nossa discussão. Bem-vindos. Candidato, vou logo ao assunto. Nosso país vem amargando, historicamente, questões de muita dificuldade na convivência e no respeito ao ser humano. O PCB, ao longo de décadas, foi a única referência política sólida para o Brasil. E de um tempo para cá, o PCB apequenou-se. E a mensagem do socialismo, a mensagem do Partido Comunista não chega às grandes massas. A vontade, o desejo do PCB voltar ao processo eleitoral é fazer chegar a sua mensagem. Qual a leitura que o senhor faz? Bem-vindo. Bom, obrigado, Alfredo. Obrigado, Musa. Prazer estar aqui com vocês, com os nossos telespectadores do Brasil todo, nesses 10 estados que a TV União cobre. E esse é o nosso desejo, né, Alfredo? Eu acho que é o desejo do Partido Comunista Brasileiro é que essa proposta, que essa alternativa de sociedade chegue até todos aqueles que precisam conhecê-la. Nós passamos, enquanto partido, por um momento de reconstrução, né, de 92 em diante,
e que tomamos atitudes, escolhemos posições que eu julgo corretas, mas que houve um preço a pagar, né? Nós preferimos, por um momento, nos tornarmos um partido enraizado, um partido que tomasse o rumo das organizações junto aos trabalhadores, junto aos movimentos sociais, e rompemos com o governo Lula logo no seu início, pelo caminho que ali se delineava. Logo no primeiro mandato do governo Lula. Pagamos um preço, mas achamos que esse preço era o que teria que ser pago para manter a coerência de um partido que, em 22, surgiu para lutar pelo socialismo, e é isso que nós estamos dispostos a fazer. Nosso desafio é chegar com essa proposta àqueles que precisam conhecê-la. Nós temos um vídeo, e aí depois vou querer o seu comentário sobre ele e o comentário da Musa. Ivan Pinheiro, secretário-geral do partido, tem a seguinte manifestação. Dá uma olhada aí. O partido mais antigo do Brasil está completando 91 anos. O PCB teve papel decisivo em todas as lutas do povo brasileiro, como a criação da Petrobras, a luta contra o nazifascismo, pelos direitos da mulher, contra o racismo e a intolerância religiosa e contra a ditadura. Lutamos agora contra a retirada de direitos trabalhistas e previdenciários, pela educação e saúde públicas para todos. Permanecem esses como os grandes desafios do PCB? Olha, primeiro um grande abraço para o nosso secretário-geral, Ivan Pinheiro, que cumpriu essa tarefa de ser nosso candidato à presidência em 2010. O PCB tem uma longa tradição de luta por direito aos trabalhadores. E nós hoje defendemos, como um dos eixos da nossa campanha, a necessidade de garantia e ampliação de direitos. Nós vivemos num tempo perigoso, triste, em que o direito já não é mais aquele patamar abaixo do qual não se pode recuar, né? O direito está sendo atingido no seu fundamento, mesmo direitos tão essenciais e importantes para a vida humana, como é a questão da própria dignidade da pessoa humana, estão sendo diária e cotidianamente atacados no nosso país. Então, essa segue sendo, sem dúvida, um dos eixos que orienta a ação do Partido Comunista Brasileiro. Defender aqueles direitos existentes e lutar por suas ampliações. Mauro, é um prazer estar aqui no Da Hora ao seu lado, uma façanha do Freitas me trazer ao vídeo. Bom, para começar, eu gostaria de saber, no início da sua fala, você colocava os desafios, né, do PCB nessa candidatura agora em 2014. Eu gostaria de saber a sua avaliação em relação à receptividade, à mensagem, ao próprio partido. Hoje, a gente vive hoje num mundo onde a informação circula muito rapidamente, das redes sociais, quer dizer, as pessoas têm muito acesso a tudo muito rápido, coisa que há décadas isso não era possível. E o PCB sofria uma certa resistência, né? Hoje isso mudou, ainda há essa resistência, ainda há esse receio da população com o partido, com as ideias do partido? Olha, eu acredito que isso está mudando muito rapidamente, até porque nós hoje somos um partido extremamente jovem, né, com uma base social muito renovada, desde a sua base até a sua direção nacional. E isso oxigena o partido, traz temas diferentes, traz questões a serem abordadas, traz uma própria forma de fazer política, que o nosso desejo não é abandonar o passado, né? É se alimentar desse passado, buscar força, mas se renovar. E estamos encontrando uma receptividade muito boa. Mauro, interromper. Me lembrei agora dos Black Blockers. Sim. E no auge da agitação política no ano passado, os Black Blockers e a grande maioria dos manifestantes expressavam ojeriza aos partidos políticos. E os partidos políticos, inclusive os de esquerda, Sim. os de esquerda radical, mais radicais, inclusive, mais radicais que o próprio PCB. Há uma falta de comunicação, falta um link? Qual é a sua leitura? Olha, veja, nós acompanhamos isso atentamente, as manifestações que ocorreram no Brasil a partir de junho, vimos essa resistência aos partidos políticos e nós costumamos dizer o seguinte: nós compreendemos, ainda que discordemos de certa maneira. Por que compreendemos? Porque essa reação é uma reação a uma forma de fazer política no Brasil, a uma forma que os partidos políticos se aproximaram da população, recuperam, tentam representar seus interesses
para depois enveredar para os seus caminhos de acordos, dos caminhos dos benesses da corte, largando aquelas demandas sempre a serem esquecidas para um segundo plano, né? Como foi, no caso, a reforma agrária, como foi tantas bandeiras do Serviço Público Federal, da defesa da saúde pública, da educação, que foram esquecidas, ou da moradia. Então, nesse sentido, nós compreendemos essa resistência de uma nova geração, que foi esquecida por esses partidos. Não concordamos, consideramos injustas, porque elas se estendem a partidos que não pactuaram disso, com essa forma antiga de fazer política no Brasil. Resistiram à reforma da Previdência, continuaram lutando pela reforma agrária e têm todo o direito de estar na rua ao lado daqueles que agora protestavam, e aí ficamos. Há quem diga que o jovem hoje, volta a falar do acesso à informação, sim, está mais politizado. Isso, essas manifestações e movimentações de junho são um reflexo disso, mas também há quem diga que as pessoas estavam lá sem saber muito pelo que estavam lutando. Qual a sua análise e reflexão sobre isso? Essa é uma boa questão, né, Musa? Porque muitas vezes é injusto cobrar de uma geração que foi privada de uma política verdadeira de discussão, né? São filhos do processo democrático. Exatamente. Então, assim, uma geração toda de um processo de democratização do Brasil, que deixa a ditadura, certamente eu peguei o finalzinho dela. Mas essa garotada que está na rua toda, ela viveu só democracia. E nesses últimos anos, qual foi a vez que um governo convocou essa população para na rua defender seus direitos, reverter uma correlação de forças conservadora? Não, optou-se por uma governabilidade por cima, deixando a população numa posição absolutamente passiva. Então, a despolitização, muitas vezes, é resultado desse processo. No entanto, você tem razão, é uma juventude crítica, uma juventude que foi às ruas com um norte, com um objetivo, né? Atacou o que tinha que atacar, certas bandeiras que tentaram tomar de assalto os movimentos, pegar uma carona, foram sendo deixadas de lado e os movimentos atenderam a um objetivo claro, explícito, de denúncia da forma política, dos gastos da Copa, da denúncia da situação da educação. A estigmatização dos partidos políticos, inclusive os de esquerda, é um processo fascista? Olha, tinha elementos fascistas, né? A gente se preocupou com isso apareceu na rua, grupos fascistas... A imprensa fomentou esse tipo de... De certa forma, a imprensa fomenta isso, mas eles perderam o espaço muito rapidamente. A extrema-direita, que tentou botar as asas de fora, mostrou seu real tamanho e dimensão na tentativa de uma marcha que foi um verdadeiro fiasco, né? Para ilustrar nosso programa, tem outra mensagem do secretário-geral do Ivan Pinheiro. Vamos dar uma olhada aí. Milhões de trabalhadores perdem seus empregos. Essa é uma das consequências da crise mundial do capitalismo. Portugal, Espanha e Itália vivem o crescimento da pobreza e a perda de direitos sociais. Para manter seus lucros, o capital promove uma nova colonização dos países periféricos e guerras imperialistas para saquear as riquezas naturais dos povos. Já invadiram o Iraque, o Afeganistão, a Líbia e agora tentam ocupar a Síria e países africanos. A Palestina continua sob ocupação. Na América Latina, o imperialismo segue tentando derrubar governos progressistas, como já fez em Honduras e no Paraguai. O povo venezuelano mostra que não só manterá as conquistas do governo Hugo Chávez, mas está decidido a avançar rumo ao socialismo. Somos solidários à luta de Cuba socialista contra o bloqueio do imperialismo e também com o povo colombiano por uma solução política para o conflito interno. Em todo o mundo, os trabalhadores vão à luta contra os ataques da burguesia. Mas é preciso radicalizar as lutas pelo socialismo e não se iludir com os reformistas que defendem o impossível, um capitalismo humano e ético, como se isso fosse possível. Bom, a fala do secretário me lembra o discurso da minha juventude, né, que é necessário combater o capitalismo e tal, mas a gente não consegue apontar um rumo fiel ou concreto para um socialismo que seja alcançável, que não seja por utopia.
né? E agora o mundo está vivendo realmente um cenário dantesco, as forças de império, imperialistas, querendo dominar o mundo inteiro na base da bala, da força, né? E nós estamos vendo aí chacinas como essa na Palestina, né? O mundo todo se curva, né? E a volta à Guerra Fria, né? O presidente Putin da Rússia declarou recentemente, semana passada, dizendo que o Obama será lembrado não pelo Nobel da Paz que recebeu, mas sim por ter feito retornar a Guerra Fria e a instabilidade geopolítica no mundo inteiro. PCB, como vê? Então, a ordem internacional nos preocupa muito. Acho que você fez um bom resumo daquilo que é uma ordem em que um império, um centro do capital imperialista, tem, parece que, carta branca para agir no mundo inteiro, ao arrepio de todos os acordos internacionais, dos acúmulos minimamente conquistados recentemente na ordem mundial, na geopolítica mundial. É preocupante, né? E é, ao nosso ver, um sinal da crise do próprio capitalismo. Quanto mais o capitalismo entra em crise, ele mais reage como um animal ferido, né? E parece totalmente sem controle. Para a sobrevivência dele, a sua própria sobrevivência, ele se torna muito mais agressivo, com meios de destruição. Chega a ser irônico, né? Os Estados Unidos atacar um país dizendo que ele tem meio de destruição em massa, quando ele próprio possui e não hesita em usá-los, né, em aventuras militares, como vemos no Afeganistão, no Iraque, né? E agora o apoio dos Estados Unidos, importante a Israel, para manter essa verdadeira chacina. Renovou o arsenal todo agora de Israel. Renovando agora o arsenal. Por trás, nós sabemos que há aí poderosos interesses de um complexo industrial militar, né? E como diz o Ivan, nós não devemos nos iludir que é possível reformar essa ordem internacional, né? Quer dizer, a crise na Europa, na Grécia, mostra claramente que nós estamos num cenário onde os trabalhadores têm que voltar a acreditar que é possível uma alternativa mundial, né, não capitalista, não dependendo de algumas empresas que não hesitam, para atingir seus lucros, colocar em risco a sobrevivência da própria humanidade. E na sua visão, aqui no Brasil, o governo petista ele reforça essa exploração do capitalismo e quais as consequências disso para a população, para a maioria da população brasileira? Veja, eu acho que reforça. Há uma tese que nós discordamos, né, de que o capitalismo, quando se dá no centro, ele é imperialismo, quando ele se dá no Brasil, na Rússia, ele é anti-imperialista. Nós não achamos isso, né? O Brasil hoje, ou qualquer país do mundo, faz parte de um sistema imperialista e ocupa papéis secundários dentro desse sistema. Aqui, como em qualquer parte, uma negação dessa forma de vida tinha que ser uma ruptura com uma sociedade que está levando o mundo para a barbárie. E no Brasil optou-se por um caminho, né, que nós discordamos, por isso rompemos com o PT, né, que leva a uma ilusão de que é possível um crescimento capitalista que vá gotejando pouco a pouco reformas que iriam minimizando a situação da classe trabalhadora. E é muito ruim, a gente fica muito triste com isso, porque o PT, de certa forma, mobilizou esperanças de que seria uma possibilidade de uma nova forma de fazer política, tinha aí sua principal vocação e se rendeu ao que há de mais atrasado na política. A gente vê nas coligações que ocorrem pelo Brasil, né, e nós estamos num coronelismo renovado, num voto num currais eleitorais, agora com meios digitais, mas são o que há de mais atrasado na política brasileira. Presidente, vou chamar o intervalo, na sequência retomamos o assunto com o pronunciamento de outros próceres e líderes do PCB. E estamos fazendo aqui umas reminiscências, mas para ilustrar, o partido não é um partido desses de aluguel, que é criado do dia para a noite, tem história, e nós vamos buscar esse acervo. Na eleição passada, um candidato a senador, Rafael Pimenta, deu um pronunciamento. Vamos ouvi-lo.
Você sabe para que serve o Senado? Defender as riquezas do nosso país: petróleo, água, minérios, Amazônia e as fronteiras. Conter o lucro dos bancos, garantir a distribuição de rendas e a reforma agrária. Mas não faz nada disso. No Senado estão os latifundiários, donos de bancos, mineradoras e montadoras estrangeiras. A riqueza nacional é subtraída todo o tempo. Congresso Nacional só com deputados e a extinção do Senado é o nosso projeto. A gente matando as pulgas, mata o cachorro também, porque para mim eu não vejo diferença também no parlamento, na Câmara dos Deputados. Não tem. Todos eles têm representação corporativa. Tem mesmo. Hoje o com parlamento, raras exceções. Exato. O parlamento hoje é uma expressão de direitos corporativos, né? O Senado realmente é uma peça estranha no ordenamento republicano, é uma herança que nós copiamos do ordenamento dos federalistas, né? Da posição do federalismo norte-americano, que é uma Câmara realmente de segurança, né? Antipopular. Mas o Congresso Nacional, em várias questões que nós acompanhamos, teve posições mais conservadoras ainda do que o próprio Congresso, do que o próprio Senado, né? Perdão. E o que se expressa tanto no Senado como no Congresso são os interesses das grandes empresas que financiam as campanhas. Então, não é coincidência que grandes empreiteiras, bancos, grandes empresas que controlam os planos de saúde, né, o agronegócio, financiam as campanhas, constituem bancadas e dirigem esse país de fora, né, com a dependência econômica que essas campanhas criaram em relação a esses interesses. O senhor vai para uma disputa eleitoral onde presumivelmente o processo é democrático. Todos têm tempo relativamente ao espelho do Congresso Nacional, todos têm oportunidade de estar na televisão, né? O direito do senhor estar aqui vai ser facultado aos demais candidatos, e muito bem. Isso é democracia ou é só um faz de conta, é uma ilusão, é só uma maquiagem no processo para dizer que está legitimado? Me lembrei de Eduardo Galeano, que dizia o seguinte, que quando você quer manter uma coisa exatamente como está, convoca uma eleição. Convoca uma eleição. Nós vivemos hoje uma coisa que o saudoso Florestan Fernandes chamava de democracia de cooptação. E é uma democracia restrita, é uma democracia que, para manter essa profunda desigualdade, desse capitalismo subordinado, né, dependente que nós temos, inserido nessa ordem imperialista que falávamos, ele só pode ser expresso numa democracia mutilada, né? Uma democracia que não é uma democracia que permite, de fato, o real debate, o debate daquilo que existe de divergência, existe de posições diferentes na sociedade brasileira. É um debate que se restringe ao tempo necessário para que o bloco dominante encontre uma saída de governabilidade. Eu tenho 45 segundos na televisão para defender... Meu nome é Enéas. Nossa! Nesse processo democrático, a gente está num ano eleitoral, né? Agora a gente vai... Estávamos falando agora do Congresso Nacional, do Senado, sim, da Câmara Federal, cobrando e criticando a postura deles como bancada que tem o seu mandato à mercê de um grupo empresarial, etc. Mas eu queria falar do aspecto cidadão. Sim. Não é nossa também a responsabilidade? Quer dizer, a gente vive uma democracia do votar, simplesmente e ponto. Muitos não sabem sequer em quem votaram, não sabem sequer se os seus candidatos foram ou não eleitos, sequer o que fizeram ou o que deixaram de fazer. Então, a gente não está também deixando de lado o meia-culpa? Olha, é evidente que a gente joga a maior parte dessa culpa por essa forma de fazer política que alija as pessoas do real processo de decisão. Mas... Só interrompendo, aí busca uma muleta, uma tentativa de muleta que é a ficha suja para tentar... para poder fechar, né? Vamos tirar esse que não serve. Mas nós... A sociedade era para fazer a faxina. Exatamente. Pois é. Então, nós acreditamos nisso. A sociedade, fundamentalmente os trabalhadores, têm que assumir o seu papel ativo na política. Né? E eu acredito que, por exemplo, as manifestações foram esse momento, né? Na medida em que todos sabem que há um acordo entre grandes empresas de transporte e prefeituras municipais. Eu lhe pergunto aí, voltando às manifestações, os black blockers,
A prisão dos Black Bloc, na minha leitura, aquilo foi um assinte, um ultraje à Constituição Federal, um avanço sobre as prerrogativas individuais das pessoas, e o governo Dilma, que é um governo, pelo menos na minha leitura, um governo que era para ser democrático, Dilma foi para a cadeia. Né? Era da extrema esquerda, da luta armada. Como é que admite, o Estado Nacional admite prisões arbitrárias daquela forma? Mais do que admite, né, Alfredo, você tem razão, nós concordamos com isso, mais do que admite, chancela, apoia, o ministro da Justiça foi à televisão, né, um ex-militante de defesa de direitos humanos, para dizer que as prisões eram legais, constitucionais e que haviam provas assim, consistentes. E que depois, quando você vai ler os processos, você descobre que eram forjadas, que eram provas que foram conduzidas, inclusive, por intimidação. O que libertou os membros dos Black Blocs vai ser investigado. Lógico que tem que ser uma das pessoas que nós conhecemos no Rio de Janeiro, um juiz, é o mesmo juiz que mandou prender um manifestante que era do Movimento de Defesa dos Camelôs. Que foi que soltou o Ciro Darlan. Que mandou prender o manifestante que estava agredido no hospital, né? E dizendo que a ação da polícia havia sido justa para limpar a rua dos maus elementos, quando eram ali trabalhadores que estavam ali tentando ganhar seu sustento. Nós temos um pronunciamento do Cavaleiro da Esperança, Luiz Carlos Prestes, sobre o presidente Lula. Vamos ver. Para o senhor, qual é a proposta ideológica do PT ou não existe proposta ideológica? Não, o PT não tem propriamente ideologia. O PT é um partido burguês como qualquer outro partido. Porque no Brasil ninguém nasce comunista, né? Todos nós nascemos sob a influência da ideologia burguesa. Se não muda de ideologia, e nem o Lula, que é o chefe, não mudou de ideologia, a ideologia dele é a ideologia da burguesia, porque todos nós nascemos filiados a essa burguesia, né? Só se ele estudasse o marxismo, é que ele poderia, então, mudar de ideologia. Toda a minha crítica ao Lula é no sentido de levá-lo a estudar o marxismo, a ciência do proletariado. Mas ele vê na minha crítica um ataque a ele, quando não há ataque nenhum. Eu penso que ele é um operário talentoso, de grande talento mesmo, que organizou massas em torno do nome dele. Isso já é um motivo de admiração. Mas está muito longe ainda de ter uma ideologia do proletariado. Bom, só para a gente dar aí uma sequência, porque é no mesmo diapasão, no mesmo sentido, tem também um pronunciamento do Leonel Brizola, que também foca a mesma questão. Vamos ver. Não há desavença. Não é uma incompatibilidade. Pelo campo. Nós pensamos diferente. O Lula é a espuma da história. Ele não teve de entrar ainda em águas mais profundas. O Lula está dentro do sistema, a sua mente está dentro do modelo econômico, como o do Fernando Henrique, só que o Lula vem por baixo, o Fernando Henrique por cima. Eles estão se acotovelando, as duas equipes, para executar o mesmo programa neoliberal. Presidente, o Leonel Brizola, Luiz Carlos Prestes, grandes lideranças que o tempo levou, ainda tem um discurso atual? Percebe que são clarividentes nas suas previsões. Eu acredito que o Lula é uma liderança operária, teve um papel importantíssimo nas lutas dos anos 80, né? Mas Prestes acerta em cheio quando diz que não basta organizar os trabalhadores, já é muito, né? Mas é necessário perceber as raízes dos problemas. Falar em raízes, você é de São Paulo, região... Sou de São Paulo. Do nascedouro das lutas operárias do PT. E naquele momento, estava trabalhando e vivendo em São Bernardo do Campo, acompanhei bem de perto isso, e é possível perceber que o PT era uma grande esperança, mas era necessário ir além da superfície. O PT do passado. Aquele PT do passado. Acomodou-se à ordem capitalista, não conseguiu ir além dela. Queria aproveitar para dizer, já que aparece essa figura emblemática da nossa história, que é o camarada Luiz Carlos Prestes, né, que o PCB tem um carinho muito grande por figuras que, mesmo que deixaram o partido, porque muitos deixaram o partido para continuar sendo comunistas, revolucionários, para defender alternativas socialistas, por outros caminhos, que a gente respeita, né?
Ao contrário de muitos que abandonaram, junto com o partido, todos os seus princípios, suas ideias, e não raramente acabam servindo de base de sustentação, hoje, de alternativas de direita no país, o que é muito triste, né? E não é o caso, é claro, de Prestes, que é uma figura histórica que o partido reverencia e honra, procura honrar, buscando hoje o caminho revolucionário. Ainda que a gente tivesse divergências de caminho. No ritmo do encerramento, Musa, alguma colocação? Eu gostaria de agradecer e pedir para que o senhor fale das suas expectativas em relação ao país a partir de 2015, trazendo um pouco para a reflexão também o recente ocorrido, a morte do Eduardo Campos, para o cenário político, eleições 2014 em nível nacional. Olha, ao nosso ver, o Brasil está necessitando de uma mudança de rumo. Nós precisamos recuperar a esperança, a expectativa de que é possível mudar esse país do ponto de vista daqueles que os constroem, os operários, os camponeses, os professores, os estudantes. E é possível uma vida que traga os princípios do socialismo como solução para uma alternativa de sociedade que agora está imposta e que ameaça a existência humana, coloca-nos numa difícil situação de ter que sobreviver à barbárie, como hoje está colocado. Por isso, eu espero que o Brasil encontre as condições de contrapor a um bloco dominante que hoje é hegemônico e decide a política brasileira, na construção de um bloco que seja fundado na maioria da sociedade, nos trabalhadores do campo e da cidade. Nós esperamos e temos a convicção de que esse é um caminho não só possível, mas, antes de mais nada, necessário para o Brasil. Obrigado, Musa. Obrigado, presidente. Obrigado, Faço votos que a trajetória do PCB seja coroada de êxito. E para encerrar o nosso programa de hoje, vou pedir aí que entre no ar a Internacional Socialista, o hino do partido, que bem representa Mauriás. Estamos fazendo aqui umas reminiscências, mas para ilustrar, o partido não é um partido desses de aluguel, que é criado do dia para a noite, tem história, e nós vamos buscar esse acervo. Na eleição passada, um candidato a senador, Rafael Pimenta, deu um pronunciamento. Vamos ouvi-lo. Você sabe para que serve o Senado? Defender as riquezas do nosso país: petróleo, água, minérios, Amazônia e as fronteiras. Conter o lucro dos bancos, garantir a distribuição de rendas e a reforma agrária. Mas não faz nada disso. No Senado estão os latifundiários, donos de bancos, mineradoras e montadoras estrangeiras. A riqueza nacional é subtraída todo o tempo. Congresso Nacional só com deputados e a extinção do Senado é o nosso projeto. A gente matando as pulgas, mata o cachorro também, porque para mim eu não vejo diferença também no parlamento, na Câmara dos Deputados. Não tem. Todos eles têm representação corporativa. Tem mesmo. Hoje o com raras exceções. Exato. O parlamento hoje é uma expressão de direitos corporativos, né? O Senado realmente é uma peça estranha no ordenamento republicano, é uma herança que nós copiamos do ordenamento dos federalistas, né? Da posição do federalismo norte-americano. Que é uma Câmara realmente de segurança, né, antipopular. Mas o Congresso Nacional, em várias questões que nós acompanhamos, teve posições mais conservadoras ainda do que o próprio Congresso, do que o próprio Senado, né, perdão.
E o que se expressa tanto no Senado como no Congresso são os interesses das grandes empresas que financiam as campanhas. Então, não é coincidência que grandes empreiteiras, bancos, grandes empresas que controlam os planos de saúde, né, o agronegócio, financiam as campanhas, constituem bancadas e dirigem esse país de fora, né, com a dependência econômica que essas campanhas criaram em relação a esses interesses. O senhor vai para uma disputa eleitoral onde presumivelmente o processo é democrático. Todos têm tempo relativamente ao espelho do Congresso Nacional, todos têm oportunidade de estar na televisão, né? O direito do senhor estar aqui vai ser facultado aos demais candidatos, e muito bem. Isso é democracia ou é só um faz de conta, é uma ilusão, é só uma maquiagem no processo para dizer que está legitimado? Me lembrei de Eduardo Galeano, que dizia o seguinte, que quando você quer manter uma coisa exatamente como está, convoca uma eleição. Convoca uma eleição. Nós vivemos hoje uma coisa que o saudoso Florestan Fernandes chamava de democracia de cooptação. E é uma democracia restrita, é uma democracia que, para manter essa profunda desigualdade, desse capitalismo subordinado, né, dependente que nós temos, inserido nessa ordem imperialista que falávamos, ele só pode ser expresso numa democracia mutilada, né? Uma democracia que não é uma democracia que permite, de fato, o real debate. O debate daquilo que existe de divergência, existe de posições diferentes na sociedade brasileira. É um debate que se restringe ao tempo necessário para que o bloco dominante encontre uma saída de governabilidade. Eu tenho 45 segundos na televisão para defender... Meu nome é Enéas. Nossa! Nesse processo democrático, a gente está num ano eleitoral, né? Agora a gente vai... Estávamos falando agora do Congresso Nacional, do Senado, sim, da Câmara Federal, cobrando e criticando a postura deles como bancada que tem o seu mandato à mercê de um grupo empresarial, etc. Mas eu queria falar do aspecto cidadão. Sim. Não é nossa também a responsabilidade? Quer dizer, a gente vive uma democracia do votar, simplesmente e ponto. Muitos não sabem sequer em quem votaram, não sabem sequer se os seus candidatos foram ou não eleitos, sequer o que fizeram ou o que deixaram de fazer. Então, a gente não está também deixando de lado o meia-culpa? Olha, é evidente que a gente joga a maior parte dessa culpa por essa forma de fazer política que alija as pessoas do real processo de decisão. Mas... Só interrompendo, aí busca uma muleta, uma tentativa de muleta que é a ficha suja para tentar... para poder fechar, né? Vamos tirar esse que não serve. Mas a sociedade era para fazer a faxina. Exatamente. Pois é. Então, nós acreditamos nisso. A sociedade, fundamentalmente os trabalhadores, tem que assumir o seu papel ativo na política. E eu acredito que, por exemplo, as manifestações foram esse momento, né? Na medida em que todos sabem que há um acordo entre grandes empresas de transporte e prefeituras municipais. Eu lhe pergunto aí, voltando às manifestações, os Black Blocker. A prisão dos Black Blocker, na minha leitura, aquilo foi um assinte, um ultraje à Constituição Federal, um avanço sobre as prerrogativas individuais das pessoas, e o governo Dilma, que é um governo, pelo menos na minha leitura, um governo que era para ser democrático, Dilma foi para a cadeia. Né? Era da extrema esquerda, da luta armada. Como é que o Estado Nacional admite prisões arbitrárias daquela forma? Mais do que admite, né, Alfredo, você tem razão, nós concordamos com isso, mais do que admite, chancela, apoia, o ministro da Justiça foi à televisão, né, um ex-militante de defesa de direitos humanos, para dizer que as prisões eram legais, constitucionais e que haviam provas assim, consistentes e que depois, quando você vai ler os processos, você descobre que eram forjadas, que eram provas que foram conduzidas, inclusive, por intimidação. Que libertou os membros dos Black Blocs, vai ser investigado. Lógico que tem que ser uma das pessoas que nós conhecemos no Rio de Janeiro, um juiz, o mesmo juiz que mandou prender um manifestante que era do Movimento de Defesa dos Camelôs, que foi que soltou o Ciro Darlan. Que mandou prender o manifestante que estava agredido no hospital, né? E dizendo que a ação da polícia havia sido justa para limpar a rua dos maus elementos.
quando eram ali trabalhadores que estavam ali tentando ganhar seu sustento. Nós temos um pronunciamento do Cavaleiro da Esperança, Luiz Carlos Prestes, sobre o presidente Lula. Vamos ver. Para o senhor, qual é a proposta ideológica do PT ou não existe proposta ideológica? Não, o PT não tem propriamente ideologia. O PT é um partido burguês como qualquer outro partido. Porque no Brasil ninguém nasce comunista, né? Todos nós nascemos sob a influência da ideologia burguesa. Se não muda de ideologia, e nem o Lula, que é o chefe, não mudou de ideologia, a ideologia dele é a ideologia da burguesia, porque todos nós nascemos filiados a essa burguesia, né? Só se ele estudasse o marxismo é que ele poderia então mudar de ideologia. Toda a minha crítica ao Lula é no sentido de levá-lo a estudar o marxismo, a ciência do proletariado. Mas ele vê na minha crítica um ataque a ele, quando não há ataque nenhum. Eu penso que ele é um operário talentoso, de grande talento mesmo, que organizou massas em torno do nome dele. Isso já é um motivo de admiração. Mas está muito longe ainda de ter uma ideologia do proletariado. Bom, só para a gente dar aí uma sequência, porque é no mesmo diapasão, no mesmo sentido, tem também um pronunciamento do Leonel Brizola, que também enfoca a mesma questão. Vamos ver aí. Não há desavença. Não há uma incompatibilidade. Nós pensamos diferente. O Lula é a espuma da história. Ele não teve de entrar ainda em águas mais profundas. O Lula está dentro do sistema, a sua mente está dentro do modelo econômico, como o do Fernando Henrique. Só que o Lula vem por baixo, o Fernando Henrique por cima. Eles estão se acotovelando, as duas equipes, para executar o mesmo programa neoliberal. Presidente, o Leonel Brizola, Luiz Carlos Prestes, grandes lideranças que o tempo levou, ainda tem um discurso atual? Percebe que são clarividentes nas suas previsões. Eu acredito que o Lula é uma liderança operária, teve um papel importantíssimo nas lutas dos anos 80, né? Mas Prestes acerta em cheio quando diz que não basta organizar os trabalhadores, já é muito, né? Mas é necessário perceber as raízes dos problemas. Falar em raízes, você é de São Paulo, região... Sou de São Paulo. Do nascedouro das lutas operárias do PT. E naquele momento, estava trabalhando e vivendo em São Bernardo do Campo, acompanhei bem de perto isso, e é possível perceber que o PT era uma grande esperança, mas era necessário ir além da superfície. O PT do passado. Aquele PT do passado. Acomodou-se à ordem capitalista, não conseguiu ir além dela. Queria aproveitar para dizer, já que aparece essa figura emblemática da nossa história, que é o camarada Luiz Carlos Prestes, né, que o PCB tem um carinho muito grande por figuras que, mesmo que deixaram o partido, porque muitos deixaram o partido para continuar sendo comunistas, revolucionários, para defender alternativas socialistas, por outros caminhos, que a gente respeita, né? Ao contrário de muitos que abandonaram, junto com o partido, todos os seus princípios, suas ideias, e não raramente acabam servindo de base de sustentação, hoje, de alternativas de direita no país, o que é muito triste, né? E não é o caso, é claro, de Prestes, que é uma figura histórica que o partido reverencia e honra, procura honrar, buscando hoje o caminho revolucionário. Ainda que a gente tivesse divergências de caminho. No ritmo do encerramento, Musa, alguma colocação? Eu gostaria de agradecer e pedir para que o senhor fale das suas expectativas em relação ao país a partir de 2015, trazendo um pouco para a reflexão também o recente ocorrido, a morte do Eduardo Campos, para o cenário político, eleições 2014 em nível nacional. Olha, ao nosso ver, o Brasil está necessitando de uma mudança de rumo. Nós precisamos recuperar a esperança, a expectativa de que é possível mudar esse país do ponto de vista daqueles que os constroem, os operários, os camponeses, os professores, os estudantes. E é possível uma vida que traga os princípios do socialismo como solução para uma alternativa de sociedade que agora está imposta e que ameaça a existência humana, coloca-nos numa difícil situação de ter que sobreviver à barbárie, como hoje está colocado. Por isso, eu espero que o Brasil
e encontre as condições de contrapor a um bloco dominante que hoje é hegemônico e decide a política brasileira, na construção de um bloco que seja fundado na maioria da sociedade, nos trabalhadores do campo e da cidade. Nós esperamos e temos a convicção de que esse é um caminho não só possível, mas, antes de mais nada, necessário para o Brasil. Obrigado, Musa. Obrigado, presidente. Obrigado, Faço votos que a trajetória do PCB seja coroada de êxito. E para encerrar o nosso programa de hoje, vou pedir aí que entre no ar a Internacional Socialista, o hino do partido, que bem representa Mauriás.